Olá, aqui é Diego Mangabeira. Esse podcast da Alquimia da Mente, a gente vai falar com você sobre a origem do sofrimento. Então a gente vai falar sobre uma palavra que, para você, provavelmente tem uma conotação muito negativa, né? Sofrimento é algo que está enraizado, por exemplo, nas nossas culturas, né? Nas nossas religiões, em relação à forma que você enxerga a sua vida, em relação à forma que você enxerga seu trabalho, tudo ao seu redor, né? A palavra sofrimento, ela reverbera uma energia dentro de nós muito negativa, né? Então, eu quero trazer algumas significações para você que podem te ajudar em relação ao seu processo de crescimento, em relação ao seu autodesenvolvimento e também, como a gente sempre faz aqui dentro da Alquimia da Mente, fazer com que você repense como a semântica, então como as palavras que você utiliza todos os dias, elas não são aquilo que falaram para você que seriam, né? Então, quando a gente pega a palavra sofrimento, né, a origem da palavra sofrimento, ela vem do latim sufferire, que é uma variante, né, de suffere, que o verbo suffere, no caso, vem do que a gente entende hoje sobre aguentar, sofrer. E aí, no caso, você vai ter duas partículas, né, usando a etimologia, o estudo das palavras. Sub, né, então é sob, então embaixo, vamos dizer, e mais, no caso, ferre, né? Ferre, no caso, é levar, carregar. Então, a origem da palavra latina de sofrimento seria carregar com você embaixo, né? Então seria algo que te leva para baixo, vamos dizer assim, mas algo que você carrega. Então, se a gente até pensar na forma latina, não tem a ver com uma conotação negativa, significa aquilo que você carrega, vamos dizer assim, né? E eu vou utilizar uma frase dentro desse podcast que vai te ajudar bastante nessa construção que a gente vai fazer junto agora, sobre a palavra sofrimento, né? Então, a diferença até mesmo na semântica oriental e a semântica ocidental, né? A gente traz muito, né? Eu sempre falo para vocês, eu viajo muito, né? Eu viajo bastante para a Ásia e eu sempre trago alguns tipos de conhecimentos que estão lá e a gente ainda não utiliza aqui, ou mesmo utiliza, mas acho que é luxo, né? E a frase que eu quero usar para você é do Oda Nobunaga, né? Inclusive foi um shogun, né, do Japão. E nesse caso, o Nobunaga tem a frase que é: sem sofrimento não há criação, e sem criação não há mudança. Vou repetir para você aí se focar, tá bom? Sem sofrimento não há criação, sem criação não há mudança, tá? Então vamos desconstruir essa frase. Sem sofrimento, então sem dor, vamos dizer assim, não tem criação. E sem criação, não tem mudança. O que você pensa? Ah, então quer dizer que minha vida, Diego, sempre vai ter sofrimento? E aí que tá. O que é sofrimento? Né? Para você, o que é sofrimento? Nesse instante de tempo e espaço que eu estou me conectando com você, o que é sofrimento? Sofrimento pode ser pecado para você. Sofrimento pode ser algo que você fez errado. Sofrimento é aquilo que você aprendeu, né, no sistema de crença familiar, religioso, político-partidário, governamental, político, econômico, algo que reverbera algo ruim. Sofrimento pode ser de origem, por exemplo, que às vezes as pessoas hoje, né, cada vez estão falando, de estratificar. Então, divide e conquista, né? Grupos de minoria, né? Ao invés de se conectar, as pessoas se dividem. Sofrimento pode ser em relação, por exemplo, a algo que você não tem direito, né? Então, eu sempre sofri desse jeito e o mundo não muda por causa disso, né? Eu quero dizer, tudo isso que eu agora elenquei para você não é sofrimento. Isso que eu comentei com você agora não é sofrimento. Pecado não é sofrimento. Dor física não é sofrimento. Em relação, por exemplo, às vezes você não tem condições materiais financeiras, não é sofrimento. O que é sofrimento na base da origem da palavra? É carregar. E o carregar tem muito mais a ver, até os romanos eles vão aprender, né, criar o latim, mas antes dos latinos, né, vamos dizer assim, os romanos, a gente vai ter o quê? As origens das antigas civilizações. Então, pegando a origem da palavra sofrimento nas antigas civilizações, sofrimento tem a ver com ego, né? O que tem a ver o ego? Você não tem, ou não faz, ou ainda quer algo que não reverbera no seu ego. Isso te traz sofrimento. Vou te ajudar nessa construção. Se você tem alguma coisa que você
não tem e gostaria de ter. Se você, na verdade, gostaria de ser, mas não é. Se você gostaria de... você deseja algo, mas ainda não aconteceu, aí vamos usar os verbos cocriar, manifestar, materializar. Isso te gera sofrimento, mas não tem a ver com o seu eu, a sua essência. Porque o seu eu, em essência, não necessita de algo material para ser. Não necessita, por exemplo, de como fala, um atalho, como a gente sempre fala aqui na Alquimia da Mente. Não existem atalhos no universo. Você não precisa de algo ou de uma situação econômica, política, social para você se tornar alguém. Não, você se torna por si mesma, por si mesmo. Então, o sofrimento em si é o seu ego. Por você não ter nesse exato momento, ou não ser do jeito que você imagina ser, então, do jeito que o pessoal, né, eu pegar o meu celular nas redes sociais, né, eu lembro nas revistas, né, era muito famoso, né, se mostrar nas revistas, hoje não tanto, né, mas na internet é mais assim, basicamente substituiu, televisão, streamings, né, Netflix, Disney Plus, Amazon e assim por diante. Se você não é vista, isso te gera sofrimento, a fama, o luxo. E isso é de hoje? Não. Isso dura milênios. Então, você gera o sofrimento por causa da comparação de algo que não é seu. Entendeu? Então, o sofrimento em si é algo que não é seu. É algo que, na verdade, você criou através do seu ego, que precisava ter e precisa ter, por isso te gera sofrimento. Eu quero dizer isso em uma base clara. Aqui eu não estou dizendo em relação à subsistência ou sobrevivência. Ah, Diego, mas eu preciso de comida, eu preciso de dinheiro para comprar as minhas coisas que eu preciso para sobreviver. Não estou dizendo isso, nem para pagar as contas. O ego, na verdade, a gente tem até pessoas, né, outras de várias áreas, né? Então, muitas vezes a pessoa, rouba ou comete algum tipo de crime, não porque ela quer comer, mas por algo que a pessoa tem, que a outra pessoa tem, né? E eu não vou entrar nesse mérito aqui que não é o foco desse podcast. O foco do podcast agora é falar de sofrimento em relação por que você sofre à toa. Porque, na verdade, isso não é sofrimento. Você chora, você clama por Deus, universo, Buda, Krishna, Allah, grande arquiteto do mundo, por algo que é material, algo que é temporário. Eu nunca vi, por exemplo, né, e isso quem é aprendiz aqui dentro da Academia da Alquimia da Mente, ou mesmo dos nossos cursos, treinamentos, alguém que, na verdade, que entre, né, de cabeça, que, na verdade, é extremamente material. E eu digo isso não que materialidade é ruim, mas se você só focar nisso, inclusive você pega bilionários, né? Eu tava assistindo um vídeo do um dos mentores meus nos Estados Unidos, Noam Kagan, ele entrevistou mais de 20 bilionários, né? E nesse caso eles estavam falando que o foco deles não é dinheiro, nunca foi, né? Eles têm foco e trabalham pra caramba, né? E o grande lance é o que isso te gera de energia, o que isso te gera o quê? De você fazer acontecer, né? Então, quando você, em fazer, né, te gera sofrimento, ou seja, você vai ter que fazer algo além, isso te gera sofrimento, porque você vai ter que sair da sua zona de conforto, vai ter que fazer um monte de coisa, vai te gerar um sofrimento, você vai criar uma palavra dentro do seu subconsciente, e você aprendeu que essa palavra do seu subconsciente era sofrimento. O seu ego gera sofrimento. Mas quando você está no seu eu, você entende que o sacrifício, você entende que disciplina, né, a origem latina da palavra disciplina é aquele que aprende, humildade, precisa, é necessária. E isso te gera criação. Aí, pegando a frase do Nobunaga. E a criação, cocriação, manifestação, te gera mudança. A gente volta ali, antes do Nobunaga, né, há centenas de anos antes, o Lao Tse, o Confúcio vão falar a mesma coisa. Eles vão falar que a única máxima no universo é a mudança. Né? Aí pega a física quântica, que o pessoal chama de moderna, vai falar a mesma coisa em relação que os princípios quânticos não tem nada de novo. São milenares, não são centenários, são milenares, entendeu? Então, assim, a origem do sofrimento, voltando pra gente fechar, é você. Você gera o seu próprio sofrimento, porque você aprendeu que isso que você tá passando é sofrimento. Mas tem pessoas o quê? Que não tem nem metade daquilo que você tem materialmente e estão sofrendo mais. Mas será que isso é sofrimento? Entendeu? Então, muitas vezes, o que você coloca como sofrimento entra de encontro com o seu ego. Porque você não quer fazer e você vai ter que fazer. Independente se você quiser fazer ou não. Por isso que entra em choque tudo isso que você recebeu. Né? Por isso que eu quero recomendar para você o nosso livro, né? Alquimia da Mente. Para você reprogramar a sua mente
para atrair riqueza e prosperidade. Inclusive, em um dos nossos capítulos, a gente fala sobre crenças limitantes, a gente fala como você está motivado quando a vida é difícil, né? Além disso, tem algumas técnicas aqui, ó, por exemplo, qual é a melhor e mais eficaz forma de acessar o seu subconsciente para programá-lo, tá bom? Para você saber como adquirir o livro, clica no primeiro link da descrição, com certeza pode te ajudar junto com esse conhecimento que a gente passa para você aqui dentro do podcast, mas ainda de uma forma mais profunda, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.